E aí, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo, sou professor de Química. Vamos para o nosso segundo bate-papo aí em relação aos objetos de conhecimento mais frequentes na sua prova do Enem. Eu elaborei um item envolvendo tabela periódica. A partir disso, o que você precisa entender sobre a tabela periódica? Primeira situação. A tabela periódica, ela é uma organização de elementos químicos. Ou seja, você não precisa decorar essa tabela periódica. Hugo, por quê? Porque o que tiver que ser fornecido para você tem que estar na prova. Você não precisa decorar. Agora, você precisa saber as características dessa tabela. Agora, decorar os 118 elementos, não, né? Primeira situação. Além dessa organização, você vai ter o seguinte, que a tabela periódica ela é dividida em famílias e períodos. As famílias você pode chamar de grupo. O período eu só posso chamar de período, ou seja, não tem um outro nome para eu falar desses carinhas aí. A partir disso, as famílias ou grupos são as linhas verticais. Os períodos, linhas horizontais. Dica para você, tá? Você precisa saber os principais elementos da tabela periódica. Você não precisa saber os 118, tá? Então fique tranquilo. Agora, quando você olha o grupo 1, que são os metais alcalinos, você precisa saber quem são os principais elementos. Quando você vai para o grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos, você chama eles de cálcio, magnésio, os principais que você precisa saber, tá bom? Daqui a pouco eu coloco aqui um resuminho do que você precisa saber em relação a esses elementos. Tá. E a galera que faz parte do mesmo grupo ou família vão ter propriedades semelhantes. Repara que eu estou falando semelhante. Eu não estou falando igual. Então, quem é da mesma família, ou seja, a galera que está na linha vertical, vai apresentar uma característica química e física semelhante. E é o que diz a nossa questão, né? Onde eu falo assim, eu tenho que o processo de galvanoplastia é amplamente utilizado em setores industriais como automobilístico e de eletrônicos para proteger superfície metálica contra corrosão. Tradicionalmente, metais como o cádmio e o zinco, e aí olha o que ele diz, mesmo grupo da tabela, foram empregados nesse processo. Entretanto, envolve a toxicidade do cádmio e o potencial de bioacumulação levou à criação de uma norma internacional em relação à sua utilização, né, que vai restringir. Então, ele vai o quê? Substituir esse metal. E a partir disso eu pergunto, considerando os aspectos químicos ambientais e legais envolvidos, o metal que melhor se adequa ao uso da galvanoplastia. Qual seria o melhor metal? O cádmio, por apresentar maior durabilidade e resistência à oxidação, sendo isento de restrições ambientais severas? Não, né? Sendo que ele fala assim, ó, que alto potencial de bioacumulação levou à criação de uma norma internacional. E aí a União Europeia, por meio da diretiva, limita a concentração de cádmio em ligas metálicas a valores inferiores a 0,01%. Então o problema é o cádmio. E ele diz que o zinco, por outro lado, continua sendo amplamente utilizado, inclusive em processos de galvanização de peças automotivas, por combinar com propriedades eletroquímicas adequadas e, principalmente, baixo impacto à saúde humana. A partir disso, letra B de bola, onde o zinco, por possuir propriedade química semelhante à do cádmio,
mas sem o risco associado da toxicidade e a bioacumulação. Por quê? Porque eles são do mesmo grupo, então eles vão apresentar propriedades semelhantes. Tudo bem, gente? Então, primeira questão aí ficamos com a letra B de bola. Essa segunda envolve aí propriedades periódicas. Particularmente, fala da energia de ionização. Espera aí, Hugo, o que é isso aí? Energia de ionização é uma energia que você vai fornecer ao elemento químico para que ele perca elétron no seu estado gasoso, que é mais fácil de retirar esse elétron. Então, quando eu forneço essa energia, alguém vai perder elétron, ou seja, vai ficar positivo. Se é positivo, eu chamo esse carinha de cátion. Então, melhorando, é a energia que eu forneço para que algum elemento da tabela periódica fique positivo. Na tabela periódica, gente, você tem essa situação aqui, olha. Vamos pensar o seguinte. Assim não, vamos... Olha só. Eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Uma mini tabela periódica. Bora pensar o seguinte. Existe uma classificação que eu digo que existem os metais, ametais e gases nobres. Quem ocupa um espaço maior? Os metais. Quem ocupa um espaço intermediário? A metal. Quem ocupa a última família, o último grupo? Os gases nobres. Os metais, gente, eles já têm tendência a perder. Então você não gasta muita energia para que ele fique positivo, porque automaticamente ele já perde. Você já vai gastar um pouco mais de energia nos ametais, porque são elementos que têm tendência a ganhar. Pensa comigo, se eles têm tendência a ganhar, eu vou gastar muita energia para eles perderem. E vou gastar muito mais nos gases nobres, porque os gases nobres são os elementos mais estáveis. Então eles não vão ter tendência a perder. Por isso que você decora que a energia de ionização cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. A partir disso, a questão fala, com base nas tendências periódicas, olha só, da energia de ionização, o elemento mais apropriado para ser utilizado como agente de ionização rápida. Repara que ele fala ionização rápida, ou seja, vira íon. Por isso que eu falo para você o seguinte. Elementos da família 1A. Você precisa saber sódio, lítio e potássio. Família 2A, metais alcalinos, cálcio, magnésio. 3A, alumínio. 4A, carbono. Anota isso daí que é importante. Observação, gente. Não somente o elemento químico, mas também a carga, tá? Depois eu faço isso para vocês. Ó, 5A, nitrogênio e fósforo. 6A, oxigênio e enxofre. 7A, vou colocar bem aqui, cloro, flúor, iodo e brom. Pronto. Esses caras aí que você precisa saber. Repara que quando eu falo da família 1A, é a primeira da tabela, indo da esquerda para a direita. Como eu quero saber a respeito de uma ionização rápida, ou seja, quem vai perder elétron de uma forma muito rápida, tem que ser alguém da família 1A. Resposta correta seria o sódio, por ter menor valor de energia de ionização entre os elementos do período, facilitando a perda de elétrons. Tudo bem? Questões aí no padrão do Enem. O Enem já cobrou algo envolvendo as propriedades. E a propriedade mais frequente é a energia de ionização junto com o raio atômico.
Tudo certo, gente? Questão de número 3, onde envolve aí modelos atômicos. Quando se fala em modelo atômico, você precisa associar o modelo atômico do Dalton, Thomson, Rutherford e o Bohr. O que é mais frequente, Hugo? O modelo atômico do Bohr, por causa das suas aplicabilidades, né? As aplicações, é muito mais frequente na prova. E aí, quando se fala nesse modelo, você precisa associar que vai existir uma excitação de elétrons quando eu forneço energia. Quando eu tenho uma energia externa sendo fornecida, por exemplo, a corrente elétrica. O que vai acontecer? Os elétrons que ficam nas camadas, eles se excitam e eles saem da camada mais interna para a camada mais externa. Só que nem sempre esse elétron vai ficar lá. Enquanto tiver energia, vai acontecer isso. Só que ele volta para a sua camada de origem. Quando ele volta para a sua camada de origem, ele libera energia eletromagnética. É o que você entende como energia na forma de luz, são os fótons. E eu coloco como exemplo aqui o brilho fluorescente, que a gente chama de fluorescência, né? É a mesma ideia, tá, gente? E aí eu pergunto, considerando o modelo atômico proposto acima e o fenômeno da fluorescência, o brilho observado nas faixas uniformes, ocorre por quê? Porque os elétrons saltam para níveis mais altos com a absorção de energia ultravioleta e liberam fótons visíveis ao retornarem para os níveis mais baixos, ou seja, para sua camada de origem. Alternativa correta, letra C. Tranquilo, gente? Tudo certo? Eu queria verificar com vocês aí a questão 6. Vamos colocar aqui a questão 6, que fala sobre estação de tratamento de água. Ó, primeiro processo envolvendo a estação de tratamento de água, captação. Para que serve a captação, Hugo? É isso mesmo, para captar água. Você capta a água que vai ser tratada. Nessa captação, gente, ocorre uma separação. Separação de quem? Do disco microscópico e do disco macroscópico. Disco macroscópico fica retido, tá bom? E o disco microscópico passa. Em seguida, você vai ter aí a coagulação barra floculação. O que acontece aí, gente? Adiciona-se o sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio faz com que a sujeira microscópica apareça. E aí ela aglomera, vai coagulando e forma-se os flocos. Nesse floco, existem sujeiras que ficam na parte de cima, por conta da flotação, e existe sujeira que fica na parte de baixo, que é a chamada decantação. E aí a separação por ação da densidade. Em seguida, acontece o processo chamado de decantação. Lembrando, gente, que decantação não é somente ir para o fundo, tá bom? Decantação é verter o líquido para outro recipiente sem que o sólido passe. Depois da decantação, você tem um processo chamado de filtração. Essa filtração, você usa 3 tipos de filtro aí: carvão ativado, areia e cascalho. Para que, Hugo? O carvão ativado você usa no intuito de adsorver, beleza? A adsorção aí do composto orgânico. E aí é nessa filtração que vai melhorar o cheiro da água, que vai melhorar o gosto. Por conta de quê? Por conta que o carvão ativado, ele tem essa propriedade que é a adsorção. Beleza? E se existir algum sólido ainda, eles vão ficar retidos na areia e vão ficar retidos no cascalho. Observação, gente. O Enem já perguntou, por exemplo, entre captação, coagulação, decantação e filtração. Onde
retém-se mais sujeira. Aí a maioria marcou o quê? Filtração, mas não é, tá? Pensa assim, quanto mais distante eu tô do início do tratamento, menos sujeira eu tenho. Então, onde eu tenho mais sujeira? Aqui, ó. Só que no caso, o Enem ele perguntou entre decantação e filtração. Se a decantação é antes da filtração, na decantação tem mais sujeira. Quanto mais próximo você está da distribuição de água, menos sujeira tem. Não faz sentido ter mais sujeira. Beleza? E aí, na sexta questão aqui, ele fala a respeito do processo em que, mesmo eu utilizando um filtro, que no caso é o carvão ativado, a água ainda continua com certo gosto, a água ainda continua com certo odor. E aí, considerando esse cenário, qual das ações a seguir representa a estratégia mais eficaz para manter a qualidade da água potável, sem comprometer a segurança da população? Eu tenho que adicionar mais carvão. Eu tenho que adicionar mais carvão. Tudo bem? Já que é o carvão que melhora a questão do odor e a questão do gosto da água, sabor. Beleza, resolvemos nossa terceira questão. Vamos falar um pouco sobre a poluição térmica, questão 8, tá? Ó, quando se fala em poluição da água, você vai ter poluição sedimentar, poluição térmica e a poluição química. Poluição térmica, gente, o nome é bem sugestivo. Envolve aí algo relacionado à temperatura, onde você tenha UTN e UTE. UTN, usina termonuclear. UTE, usina termoelétrica. Nessas usinas existe o reator nuclear, onde acontece um processo físico chamado fissão, e vai existir a caldeira, onde eu uso o carvão mineral no processo de combustão para gerar energia elétrica. O problema é que tanto esse reator quanto essa caldeira, eles aquecem muito nessa conversão de energia. E para se implantar a usina termonuclear e a usina termoelétrica, tem que ser em locais que exista água. Por quê? Eu vou utilizar a água para resfriar esse reator e essa caldeira. E aí não tem nenhum problema, tá, gente? O problema é que essa água que eu utilizei para resfriar, eu retorno para o local de origem. E aí acontece uma agressão naquele local, né? Onde acontece um choque térmico, digamos assim. E esse choque térmico prejudica ali toda aquela fauna e flora que estão acostumadas a uma certa temperatura. E o que mais que acontece? Diminuição da concentração do oxigênio. Lá na cinética química, você aprendeu uma coisa chamada de fatores que alteram a velocidade da reação. E um deles é a temperatura. Então, se ali na água já existe a proliferação de alguma doença, de algum vetor de transmissão, quando eu aumento a temperatura, a velocidade para essa reação acontecer aumenta, consequentemente prejudicando novamente ali aquele ambiente. Então, nessa questão 8, qual seria a letra? Elevar, diante dessa situação, qual alternativa representa uma estratégia para mitigar o impacto ambiental descrito, já que eu falo das usinas nucleares? Alternativa correta, letra D de dado. Utilizar torres de resfriamento para reduzir a temperatura da água antes de sua devolução ao meio ambiente. Beleza? Vamos aí ver a questão 9, onde eu tenho um problema ambiental envolvendo agora poluição do ar. Quando se fala em poluição do ar, gente, você associa aquecimento global, chuva ácida e problemas com a camada de ozônio. Essa questão aí, particularmente, está falando sobre chuva ácida. Olha só,
Em uma cidade industrial do Sudeste brasileiro, a instalação de novas fábricas foi comemorada pela população, pois gerou empregos e impulsionou a economia local. No entanto, anos após o crescimento industrial, moradores começaram a perceber danos às construções históricas, morte de vegetação e aumento de casos de irritação respiratória. Investigações revelaram que os principais poluentes atmosféricos emitidos pela indústria eram óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, que são responsáveis pela chuva ácida. Essa forma de poluição atmosférica, quando esses gases reagem com a água da chuva, formam-se os ácidos. Nesse caso, gente, é formado o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o HNO3, que é o ácido nítrico. Então são esses caras que são responsáveis por alterar esse pH, tá? São ácidos aí responsáveis pela intensificação da chuva ácida. Diante desse cenário, qual medida representa uma tentativa de conciliar os interesses econômicos da população com a redução dos impactos da chuva ácida? Quando se fala em problema ambiental, gente, você associa quem causa, consequência e intervenção. Eu estou pedindo para intervir, né, nesse problema ambiental. Letra A. Incentivar a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia renovável no setor industrial? Segura aí. B. Desativar completamente o polo industrial. Esse completamente é que quebra, né? Não pode ser completamente, como se fosse exclusivamente, não pode. Reduzir o número de trabalhadores nas fábricas para limitar a produção industrial e assim as emissões? Repara que eu quero uma medida para conciliar os interesses econômicos da população. Então, tem que envolver interesse econômico envolvendo a questão da indústria e eu tenho que beneficiar ali a população. D. Incentivar o uso de cal hidratada nas ruas para neutralizar os efeitos da acidez da chuva. Repara que eu estou só verificando a questão dos problemas ambientais, tá certo? E aumentar o consumo de energia elétrica, não. Com certeza isso aqui não. Por isso ficamos com a letra A. Incentivar a substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia renovável no setor industrial. No caso ali seria, por exemplo, o etanol, tá, gente? A biomassa. Vamos falar agora sobre lixo, poluição do solo. Mesma situação, gente. Quem causa, consequência, intervenção. Só uma observação, às vezes o Enem ele gosta de cobrar algo relacionado ao interesse contraditório. O que é um interesse contraditório? Estratégia de adaptação. Estratégia de adaptação, gente, não é resolver o problema, tá? Estratégia de adaptação é, já tem um problema, como é que eu faço para me virar nesse problema? E é isso que a questão pede, né? Qual das alternativas representa uma estratégia de adaptação ao ambiente, envolvendo o descarte inadequado do lixo? Então, eu não quero resolver o problema. Olha só, letra A, implantar centros de triagem de resíduo reciclável para reduzir o volume total do lixo, está certo. Mas isso aqui é uma intervenção. Eu não quero intervir, eu quero me adaptar ao problema. Promover a construção de moradias populares em áreas elevadas para afastar a população das áreas de risco, isso também é uma intervenção, tá? É uma intervenção no problema. Substituir o sistema de drenagem por túneis subterrâneos profundos para direcionar o fluxo da água da chuva também é uma intervenção. Beleza? Instalar grade de contenção e câmeras de retenção nas bocas de lobo para evitar o entupimento de resíduo sólido. Pronto. Está aí para vocês uma estratégia de adaptação em relação ao problema. Tudo bem?
finalizamos as nossas questões. Hoje eu coloquei para você aí mais a questão da tabela periódica e problemas ambientais. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado. Beijos, até a próxima. Valeu!